Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Pinheiro. Eu trago uma passagem um pouco polêmica, mas é necessário. Entendeu? É necessário eu falar. 1 Coríntios 5, versículo 1 em diante, fala assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, em verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal auto praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Parece um pouco misteriosa, né? Mas vamos lá. Falando de entregar a Satanás tudo, vamos entender. Amém? Paulo, nessa passagem, está falando sobre incesto, a fornicação e ainda agravada, né? Há alguém que tem contato sexual com a mulher do seu pai, madrasta, né? Ela não é mãe, porque no sentido de ele ter nascido do ventre dela. Porém, é mulher do pai, não deixa de ser uma mãe. Então, ele vivo ainda, o pai, essa pessoa é descoberta que praticava esse ato, com essa pessoa, que por sua vez também pecava por permitir, tendo ela marido, e o pai dele. E isso foi descoberto por Paulo. E a igreja não tinha uma identidade, ela precisava assumir a identidade dela, porque a igreja ficava inchada, mas não se entristecia pelo fato do que estava ocorrendo. Quer dizer, ela não queria a repreensão, ela não queria ser chamada a atenção, ou estava atribuindo isso à justiça e esperar um tempo para que Deus julgasse essa ação, permitindo isso acontecer como que fosse justiça dos cristãos. Não é? A igreja ela tem que orar para que o corpo seja sarado em todas as áreas. A gente não está aqui para condenar uns aos outros porque somos pecadores, porém, quem é nova criatura em Jesus não pode viver a prática do pecado. Você está entendendo? E ainda esses pecados voluntários, em que a pessoa vai para a mídia e executa, ainda continua executando como que fosse normal. Entendeu? Ter relações com a mulher do pai da pessoa. Então, Paulo não estava presente, mas era ousado da mesma forma em espírito, porque ele não estava fisicamente, mas no espírito ele estava ali. E concordando com a igreja de que, olha que doutrina, que juntando a igreja, o espírito da igreja, quer dizer, os irmãos, com a fé dele no espírito, no nome do Senhor, entregasse essa pessoa, esse cristão que estava em falta, ao poder do inimigo, para que a carne fosse destruída, para que o espírito fosse salvo. Ou seja, eu vou tentar explicar isso numa linguagem mais simples. A doutrina da salvação através de um tratamento, né? Um tratamento. Que tratamento? O Senhor enfermar a pessoa, né? Porque se ele entrega ao poder do inimigo, o espírito de enfermidade, uma ação das trevas, viria contra ele para bater a carne
para que houvesse a limpeza daquele pecado e ele se arrependesse e fosse preparado e levado. De outras palavras, a exclusão do corpo, a exclusão dessa pessoa da comunhão. Mas aqui eu vejo também uma preparação. Se é entregue ao inimigo, ele não só o tiraria dali, mas havia a possibilidade também de ele abater a carne com uma enfermidade. Eu tive um caso não de pecado desse tipo de incesto, mas de um parente meu, que eu não vou falar o nome, um parente meu, não vou falar o grau de parentesco, que tinha a dificuldade de se firmar e tentou suicídio 2 vezes. E na terceira vez, Deus disse assim para mim: se houver mais uma atitude, vou tentar explicar para vocês como é feito. Se houver mais uma atitude de tentativa de suicídio pela terceira vez, eu ferirei com a enfermidade, que médico nenhum descubra, e assim o levarei. Veja bem, o que é que Deus faz? Quando Deus vê que a pessoa está infirme espiritualmente e não dá lugar a ele, não consegue reação, e ele está sob cobertura de oração, e ele é cristão, e ele não consegue se consertar em determinada área, se é determinado um veredito, um juízo de Deus. Então Deus determina o quê? Deus diz assim: se continuar, eu ferirei, ele está dizendo eu ferirei de uma enfermidade que médico não descubra. E Deus ia preparar e levar. E assim aconteceu. Ele tentou suicídio pela terceira vez, e aí ele não morreu dessa terceira tentativa, e aí Deus permitiu um espírito de enfermidade acometer dele. Ele foi emagrecendo e ficou magrinho no leito, e Deus abateu a carne dele. Ele não pôde tentar mais, não teve força mais para cometer esse tipo de pecado. Deus eliminou essa fraqueza, e aí o preparou e levou. Então existem acontecimentos no corpo que a gente ora, que a gente está dando cobertura, esperando a convenção, a transformação, a santificação de determinada pessoa que está na prática, mas existem práticas que não se dá tempo a pessoa ficar praticando. Nesse caso, esse incesto de contato com a madrasta foi algo abominável e é algo que não deve ser concebido na igreja. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo providenciou disciplinar isso para que cessasse o pecado e a igreja assumisse a identidade dela como a noiva, santificada, imaculada, separada para o Senhor Jesus. Né? Que cada um tome uma posição e tenha cuidado com o que pratica. Todo pecado é perdoado. Né? Todo pecado. Não se abraçando contra o Espírito Santo, que não tem perdão, nem nesse século, nem no porvir, nem no mundo espiritual. Mas que tipo de falta você se encontra, né? Você acha que tem perdão ou você não tem força para se libertar? Então, se tem uma doutrina no corpo, né, que é executada pelo Senhor, ele se revela sobre a justiça da igreja. E ali ele faz com que a sua justiça, Deus, se cumpra e cesse aquele pecado. Amém? Eu acredito que entendemos mais ou menos o que aconteceu nessa passagem de 1 Coríntios 5. Que a igreja se mantenha na sua posição e rejeite aquilo que o Senhor rejeita. Porque se a palavra de Deus rejeita, se o Espírito Santo rejeita, nós precisamos rejeitar. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus aplique a sua palavra nos nossos corações e que o temor do Senhor inunde o nosso ser, né, de maneira que a gente alcance coração sábio. Amém? Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.